O que me fez conectar com a Lara, em primeiro lugar, foi que a Lara tinha feito o percurso que eu queria fazer. Então, a Lara era uma empresária bem-sucedida no Brasil e se tornou uma empresária bem-sucedida em Portugal. Então, olhando o que ela conseguiu fazer através de como ela apresenta o processo de mudança, o processo de amadurecimento da mentoria internacional, eu entendi que, assim, eram aqueles passos que eu deveria estar seguindo também. Então, foi muito óbvio, porque era alguém que tinha feito o percurso já, exatamente o percurso que eu gostaria de fazer. A mentoria que eu desenvolvi dentro do Passaporte Digital tem um valor de 35.000 e desde que eu comecei a trabalhar com a Lara, eu fiz 5 vendas. Isso vai me permitir continuar caminhando rumo à minha meta, que são 30 vendas ao ano dentro dessa mentoria. Eu já visitei Portugal 2 vezes e já fiz a aquisição da minha casa. Nos próximos meses, o meu plano de me tornar uma mentora que atende na Europa e no Brasil e não ter mais uma restrição geográfica vai se tornar realidade. O que era um sonho alguns meses atrás é palpável, consigo ver acontecendo. Quando a gente sai do offline, por mais experiente ou por mais bem-sucedido que você tenha sido e quer seguir para uma área como é a da mentoria internacional online, você tem que melhorar suas competências em algumas áreas. E foi isso que eu encontrei com o suporte da Lara. Uma coisa que foi extremamente importante para mim dentro da mentoria é o fato de que a Lara disponibiliza as ferramentas que ela desenvolveu para a gente. Então, eu podia utilizar as ferramentas. Eu sou uma pessoa que eu preciso ver os checklists, as rotinas, a sequência das coisas. E quando isso é me dado, eu tenho a facilidade de adaptar aquilo para a minha necessidade. Então, foi primordial, a possibilidade de ouvir a Lara falando sobre aqueles tópicos, sobre o que era necessário fazer, ter as rotinas disponibilizadas para que eu conseguisse replicar e também ter a possibilidade de fazer as oficinas para eu poder submeter o meu trabalho para feedback. Então, como eu sempre recebo feedback em tudo que eu produzo, eu rapidamente posso implementar. Então, as dúvidas, a insegurança, ela vai sumindo, porque você tem esse contato direto, você tem um guia, você tem uma orientação, né, com pontos-chave, você também tem a possibilidade de conectar com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Essa possibilidade de tanto ouvir e ver as pessoas falando sobre exemplos, como utilizar as estratégias em sequência e obter feedback imediato, é uma metodologia que funciona para mim. Para mim é perfeita, é isso que eu preciso. Com a Lara, toda vez que eu abro o material, eu consigo pegar na onde eu parei. Se eu quiser revisar, eu consigo revisar. Nós sabemos exatamente do que estamos falando, exatamente onde encontrar o que precisamos para rever. Não existe excessos, existe o que é necessário e isso funciona muito bem. Meu nome é Milena Lima, eu sou psicóloga e analista do comportamento. A análise do comportamento é uma ciência dentro das ciências comportamentais e na minha formação como psicóloga, eu escolhi a análise do comportamento e continuei desenvolvendo minhas competências dentro dessa ciência comportamental, que é a análise do comportamento. Os meus principais desafios, no momento que eu conheci a Lara, eram bem específicos. Àquela altura, eu já tinha vendido 6 das clínicas que eu criei. Por 5 anos, quando eu retornei ao Brasil, eu criei 6 negócios, que são 6 unidades de clínica ABA, que tinham sido muito bem sucedidas. E quando eu conheci a Lara, eu estava 2 anos tentando organizar minha próxima aventura, minha próxima endeavor, né, que a gente fala, que é a oferta de mentorias. Diferente do que aconteceu com a construção das clínicas, eu não tinha tido nenhum treinamento, nenhuma experiência em como organizar esses serviços. Eu estava tropeçando e caindo e fazendo coisas, muitas vezes, gastando muito dinheiro, investindo em vários tipos de treinamentos diferentes, sem ter um norte, de fato, de como eu deveria organizar a minha mentoria. E a gente começou, junto com a equipe da Lara, a construir essa base de conhecimento, de competências que eu precisava para fazer esse próximo negócio. Ela me perguntava muitas coisas acerca do meu cliente, acerca da minha precificação,
acerca de como eu iria me posicionar no meu posicionamento, e são todas questões muito novas para mim, porque eu nunca tinha anteriormente me envolvido com esses aspectos que estavam tão obviamente relacionados com marketing, com posicionamento digital, com uma exposição na mídia social que causa muita insegurança, muito desconforto para a gente. E apenas trabalhando sucessivamente nessas questões, respondendo a esses aspectos, bom, o que pensa o seu cliente, o que precisa seu cliente, o que você acha que o seu cliente precisa, mas na verdade você está exagerando. Como é que a gente pensa criticamente as nossas próprias formas de realização? Então é muito importante o papel do mentor em estar te incentivando, mas também apontando o que você está deixando de fora, ou que você está evitando fazer, até que você construa o que de fato pode ser uma oferta para o seu cliente que seja viável, bem-sucedida, execuível, é todo o trabalho, né, da mentoria. Então é por isso que o mentor é tão importante, permite você passar por esse processo de aquisição de novas competências em áreas que são importantes para realizar o trabalho como você quer realizar agora, e que você resiste no primeiro momento. Então, depois que você consegue apreender como você pode transformar aquilo em uma metodologia em que você esteja confortável, o mentor te ajuda e sinaliza isso, né? Agora você viu, agora você vê isso, como é que você se sente nessa forma? Olha, o que você está pontuando parece que tem a ver com a objeção do cliente. Então, como você responde a isso? Eu não faria essas perguntas a mim mesma sozinha. Me ajudaram a sair daquela grande situação de confusão que eu me encontrava no pré-mentoria, antes de conseguir organizar minha própria metodologia. E aí, a outra coisa que é muito importante, que é o diferencial da Lara, para mim, é que ela não tem acessos. Não existe um monte de floreado, isso, aquilo, outro. É muito mais clean, então, digamos assim, né? Porque eu já fiz outras mentorias e muitas vezes você se vê em meio a um furacão de coisas acontecendo, e mensagens aqui, mensagens para lá, que você tem até dificuldade de acompanhar. Com a Lara, toda vez que eu abro o material, eu consigo pegar onde eu parei. Se eu quiser revisar, eu consigo revisar. Nós sabemos exatamente do que estamos falando, exatamente onde encontrar o que precisamos para rever. Não existe excessos, existe o que é necessário, e isso funciona muito bem.